Quando a gente fala de arquiteturas de microserviços, um dos maiores, se não o maior desafio, é garantir que todos os componentes conversem entre si sem quebrar. É uma dor de cabeça constante. Hoje, vamos mergulhar numa técnica super poderosa para resolver exatamente isso: o teste de contrato. E olha, essa é uma daquelas abordagens que pode, de verdade, mudar o jogo na forma como as equipes entregam software. Vamos começar com uma pergunta bem direta. Alguém aqui atearia fogo na própria casa só para ver se o alarme de incêndio está funcionando? Claro que não, né? Seria um absurdo. A gente simplesmente aperta um botãozinho de teste. E esse botão, ele verifica o contrato entre o alarme e a nossa audição. Pois é, tentar testar todas as integrações de um sistema de uma vez é exatamente como botar fogo na casa. É caro, é perigoso e, sinceramente, é uma forma terrivelmente ineficiente de encontrar problemas. E essa analogia do incêndio nos leva direto para a dor de cabeça que é o teste de integração tradicional. Um problema bem real que, muitas vezes, paralisa equipes de desenvolvimento. Vamos entender um pouco melhor por que essa abordagem é tão problemática. É só parar para pensar no que significa rodar um teste de integração completo. Tem que subir múltiplos serviços, configurar bancos de dados, garantir que todo o ambiente esteja perfeitamente alinhado. É um processo que, além de lento, quebra por qualquer coisinha. E isso consome um tempo e recursos que são preciosos demais. É, sem dúvida, uma fonte gigantesca de frustração para todo mundo. Mas e se existisse um jeito de evitar esse incêndio todo? Pois existe. Há uma abordagem muito mais inteligente para garantir a integração, e ela é baseada num conceito bem elegante: o contrato. A definição aqui é a chave de tudo. Em vez de testar o sistema inteiro de uma vez só, a gente verifica cada aplicação, isoladamente. O grande objetivo é garantir que as mensagens trocadas entre elas sigam à risca um contrato pré-definido. É como se fosse um acordo formal entre as partes. E o fluxo de trabalho é de uma simplicidade genial. Primeiro, o consumidor, que é o serviço que precisa da informação, define exatamente o que ele espera receber. Depois, essa expectativa é transformada num contrato, num arquivo mesmo. E por fim, o provedor, quem fornece a informação, usa esse exato contrato para verificar se ele consegue de fato cumprir o que foi combinado. Simples assim. Para esse fluxo todo funcionar, a gente precisa entender bem quem são os dois personagens principais dessa história. A dinâmica entre eles é literalmente a base de todo o processo do teste de contrato. Basicamente é o seguinte: o consumidor é quem dita as regras do jogo. Pensa nele como um aplicativo de celular que pede dados para uma API. Do outro lado, claro, a gente tem o provedor, que é a própria API. E o trabalho dele é provar que consegue seguir as regras. A comunicação acontece nos dois sentidos, mas quem define o contrato é sempre a necessidade do consumidor. Então, qual é a do time do consumidor? Bom, eles são os verdadeiros arquitetos do contrato. São eles que escrevem os testes que definem exatamente o que precisam, que mantêm esses testes atualizados conforme as coisas mudam e que usam o MOX para validar o seu próprio código. Eles são, de fato, a força motriz por trás de tudo. E o provedor? O papel dele é o da verificação. É pegar aquele contrato criado pelo consumidor e rodar contra o código real. É a hora da verdade. Se o teste passar, o time do provedor tem a garantia de que nenhuma mudança nova vai quebrar a integração com aquele consumidor. Funciona como um escudo de segurança. Ok, então os papéis de consumidor e provedor estão claros. Mas existem duas abordagens principais sobre quem de fato define as regras do contrato. Vamos dar uma comparada nelas. Como a tabela deixa bem claro, a abordagem orientada ao consumidor é essa que a gente descreveu até agora. O consumidor define o contrato. Isso dá muita flexibilidade e exige uma colaboração bem próxima, o que é perfeito para times internos. Já na abordagem orientada ao provedor, é ele quem publica um contrato padrão para todo mundo. Pensa, por exemplo, em APIs públicas de terceiros. Não dá para atender cada consumidor individualmente, então eles oferecem um contrato fixo e pronto. Certo. Mas por que ter todo esse esforço? Simples, porque os benefícios de adotar testes de contrato são realmente transformadores. Eles mudam fundamentalmente o jeito como as equipes conseguem entregar softwares de qualidade. E essa citação de uma autoridade no assunto como Sam Newman resume tudo perfeitamente. O ponto central aqui é que esses testes não são só mais um tipo de teste para a gente adicionar na lista. Não. Eles vêm para substituir os frágeis e lentos testes de ponta a ponta por algo muito, mas muito mais rápido e confiável. Esse aqui é talvez o maior de todos os benefícios: autonomia com segurança. As equipes finalmente ganham a liberdade de fazer deploy de forma independente.
O time do provedor pode lançar uma versão nova com total confiança de que se os testes de contrato passaram, eles não vão quebrar a aplicação de nenhum dos seus consumidores. É isso que permite velocidade e agilidade de verdade. Como os testes rodam de forma isolada, sem precisar daquela parafernália de um ambiente integrado e complexo, o feedback é quase instantâneo. O desenvolvedor pode rodar esses testes na própria máquina e ter um resultado em segundos, e não em horas. A diferença é brutal. E esse fluxo aqui mostra o poder de achar problemas mais cedo. Com o teste de contrato, um bug de integração é descoberto bem aqui, durante o desenvolvimento, na máquina da pessoa que está desenvolvendo. O custo para corrigir é mínimo. Sem isso, esse mesmíssimo bug só seria encontrado lá em produção, onde o custo e o impacto são ordens de magnitude maiores. E para fechar, é fundamental entender que o teste de contrato é muito mais do que só uma ferramenta técnica. Quando ele é bem implementado, ele se transforma numa poderosa ferramenta de conversa que pode de fato mudar a cultura de uma equipe. Essa citação final muda toda a perspectiva. Uma falha no teste de contrato não é um erro, não é um problema. É uma oportunidade. É um convite para que o time do consumidor e o do provedor sentem e conversem. Isso força a colaboração e garante que as APIs evoluam alinhadas com as necessidades reais de quem as usa. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para reflexão. Hoje, os testes que usamos são um obstáculo, algo que gera atrito e frustração, ou eles são um ponto de partida para a colaboração? O teste de contrato oferece um caminho muito claro para a gente transformar testes em conversas e, com isso, acelerar a entrega de valor. Obrigado por acompanhar esta análise.